Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos acompanha. Dos 16 mandados de prisão expedidos durante a Operação Déspota, apenas 8 pessoas continuam presas. 3 delas estão no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar e outras 5 estão na casa de custódia. Essas pessoas foram transferidas na última sexta-feira de Bom Jesus para Teresina para facilitar o processo de investigação. De acordo com o Ministério Público, essa fraude nos processos de licitação do Piauí, essas investigações começaram há cerca de 7 meses. O esquema teria 3 grandes núcleos: o político, o empresarial e o de colaboradores. De acordo com a polícia, essas licitações eram fraudadas por empresas. O resultado dessas licitações era direcionado para determinadas empresas que eram comandadas por laranjas. Os colaboradores seriam servidores públicos que falsificariam os documentos. Agora há pouco chegou da casa de custódia o coordenador do GAECO e ele conversou com um dos empresários envolvidos nesse golpe. O promotor também esteve na região de Bom Jesus ouvindo pessoas envolvidas nesse esquema de falsificação dos processos de licitação no Piauí, que teria dado um prejuízo aos cofres públicos de quase 17 milhões de reais. A gente conversa a partir de agora ao vivo com o coordenador do GRAECO, que é o Grupo de Ações Especiais do Ministério Público de Combate ao Crime Organizado. Doutor Rômulo, boa tarde. Boa tarde. O senhor chegou nesse momento da casa de custódia, ouviu um dos empresários. Que fatos novos ele trouxe a esse processo de investigação? O Ministério Público está fazendo as oitivas de todos os que foram presos, né, e está avaliando a necessidade ou não da manutenção das prisões. O que há de positivo é que algumas pessoas já colaboraram e esclareceram alguns fatos que eram importantes, relevantes para a investigação. No município de Bom Jesus, o senhor ficou uma semana inteira na cidade, também colhendo mais informações. E quais são as novidades? Em Bom Jesus também foi bastante positivo, né? Houve uma colaboração, as pessoas conversaram e de tal maneira que a investigação, como dito antes, ela vem ganhando uma maior amplitude, né, por conta disso. E o Ministério Público vai avaliar essa questão e já está se preparando para começar a oferecer as primeiras denúncias em relação a esses fatos. Com relação à delação premiada, eles concordaram em colaborar com a Justiça, trazendo fatos novos a esse processo de investigação? O procedimento de delação, por ser um procedimento sigiloso, né, ele ainda está sendo avaliado, está sendo maturado, né, está sendo discutido essas questões, mas a gente não descarta essa possibilidade. Há também a possibilidade de acariação entre os envolvidos, esses 8 que ainda estão presos? Sim, há essa possibilidade. Mas, como havia dito, as declarações, os detalhes que foram trazidos à investigação já estão sendo suficientes para nós já começarmos as primeiras ações penais a serem ingressadas no Tribunal de Justiça. Esse esquema teria fraudado os cofres públicos em aproximadamente 17 milhões de reais em 5 municípios, incluindo em Rendeção do Gurgué, onde o Ministério Público conseguiu comprovar várias denúncias. A expectativa do senhor é conseguir realmente comprovar tudo o que foi apresentado pelo Ministério Público de denúncias contra essas pessoas? Exatamente. Nós já temos provas contundentes acerca da grande maioria dos fatos que foram narrados, né? Na verdade, o trabalho atualmente, o trabalho maior, está sendo na análise de outros documentos apreendidos que poderá, no caso, desdobrar-se em outras investigações, em outros fatos. Mas o que já temos em relação à própria Operação Déspotas já é bem suficiente para começar as primeiras ações penais. Doutor Rômulo, nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Doutor Rômulo, nós tivemos a informação, algumas pessoas foram trazidas aqui para Teresina, inclusive, e o Ministério Público tinha a intenção de formalizar pedidos de delação premiada e também acariações entre as pessoas que participaram desse esquema. Vocês já fizeram isso? Como é que está esse procedimento? Como é que está esse processo? Processo para realizar as acariações e também a inclusão deles no processo de delação premiada. Isso já está sendo discutido, né? A colaboração premiada, ela necessita, por força legal, da participação do advogado dos investigados. Então já está sendo conversado nesse sentido de se colaborar, né? Mas eles demonstram interesse em participar? Sim, demonstram, né? A análise dos fatos com as provas que foram trazidas, devido à sua envergadura, né, bem contundente. Então, muitos dos acusados tensionam, pelo que a gente vem observando durante a semana, tensionam esclarecer, tensionam demonstrar na sua em maior assim, detalhes, os casos estão sendo apurados. E o que o Ministério Público quer saber de fato dessas pessoas que até agora não conseguiu descobrir? Não, na verdade, como eu já havia dito antes, o que nós escolhemos
já é suficiente para ação penal. Só que, como eu já havia dito, esse fato, vamos dizer assim, não é privilégio de redenção do Gurgué. E essas empresas atuavam também em outros municípios. Então, a investigação ela terá, logicamente, outros desdobramentos. E aí, a ajuda dessas pessoas, né, a colaboração, ela é fundamental para que nós tenhamos uma maior noção do tamanho da atuação dessas empresas e desses polícias no estado inteiro do Piauí. Ou seja, uma visão geral de como o golpe era aplicado, em quais cidades em especial eles agiam. Exatamente. Eu queria muito agradecer a sua participação, doutor Rômulo, ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio. Joelson.